Boa noite a todos. Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quero dizer que é motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Com a oportunidade de trazer a reflexão para os amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 24. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Louvado seja o nosso Deus. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos apenas no versículo 22, certo? O título da minha reflexão é Aproximando-se de Deus de maneira correta, de maneira certa, de maneira eficiente. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus de qualquer forma, querem se chegar a Deus em oração de qualquer maneira, sem ter uma preparação, sem ter, irmãos, uma postura diante de Deus. Então, nesta noite eu quero ensinar para os irmãos, através deste versículo 22 do texto em questão, alguns pré-requisitos que devem ser observados para que possamos entrar de forma concreta, de forma respeitosa, de forma maravilhosa na presença de Deus. Amém? Em primeiro lugar, nós devemos ter um coração verdadeiro. Em segundo lugar, tem que haver em nós plena certeza de fé. Em terceiro lugar, tem que haver em nós santidade. Em quarto lugar, tem que haver em nós confiança total nas promessas de Deus. Tal confiança resultará em segurança. E esta segurança sincera, irmãos, que deve haver em nossos corações, irá nos permitir e nos preservar nas próximas provações. Sabemos que todos nós temos provações, temos problemas, e estes nos seguem por toda a nossa vida. Então, nós temos que ter a confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repetindo, para que fique bem na memória dos irmãos. Primeiro, temos que ter um coração verdadeiro. Segundo, temos que ter plena certeza de fé. Terceiro, temos que estar santificados. Quarto, temos que ter confiança total nas promessas de Deus. Amém, irmãos? Mas de que maneira ou de que forma, mais detalhadamente, de acordo com o texto, podemos entrar na presença de Deus? Existe um caminho prescrito para entrar, e o privilégio está restrito a adoradores qualificados. O novo e vivo caminho requer uma maneira certa de usá-lo, né? Como diz no versículo 19 e 20, né, irmãos? Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, como eu devo me comportar para entrar na presença do nosso Deus? Amém? Primeiro ponto que eu quero destacar e reforçar o que eu disse na introdução. Primeiro ponto, deve haver um coração sincero. O termo grego para verdadeiro ou para coração verdadeiro carrega as ideias de ser sincero, genuíno e sem segundas intenções. Nós podemos ler, irmãos, duas referências que falam sobre isso. Jeremias 24:7 e Mateus 15:8. Jeremias 24:7 diz assim: E dar-lhe-eis
coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E em Mateus 15:8 diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É lógico que o texto aqui, quando fala de coração, não está falando do músculo que bombeia sangue que há no nosso corpo, mas ele fala da nossa intenção, das nossas emoções, da nossa alma, do nosso ser, entendeu? De tudo que é expresso de dentro para fora. Amém, irmãos? Então, nós já podemos observar que para entrar na presença de Deus, nós temos que entrar com o coração sincero, com o coração verdadeiro, sem segundas intenções, sem querer barganhar com Deus. Isto quer dizer uma dedicação simples e sincera à perfeita e completa vontade de Deus. Entregar-se totalmente. Mas o que é entregar-se totalmente diante de Deus? Vamos ler outro versículo que pode abrir mais a nossa mente a respeito disso. Mateus capítulo 22, verso 37. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando se fala em ter coração sincero diante de Deus, é colocar realmente Deus em primeiro lugar. É se entregar totalmente, sem reservas. Ou seja, irmãos, o que você vai fazer para Deus, você tem que fazer o melhor possível. Você tem que se entregar totalmente. Tá certo, irmãos? Um coração totalmente entregue na presença de Deus. Isso é um coração sincero. E Deus sabe, irmãos, porque nós podemos enganar nossos irmãos, nosso pastor, mas nós não podemos enganar a Deus, que sonda os nossos corações e sabe a intenção dele. E ele sabe até a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós falarmos. Louvado seja o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, devemos ter um coração sincero. Em segundo lugar, irmãos, também deve haver inteira certeza de fé, tá certo? Esta palavra no grego significa convicção completa, persuasão firme, produzida pela fé. Essas grandes verdades fundamentais do Evangelho precisam ser cridas tão profundamente que nossa aproximação ao Santo dos Santos seja com ousadia e confiança, sem hesitação. A fé vacilante era evidente nos cristãos hebreus. Não é à toa que o escritor, o autor, né, ele escreve veementemente, falando da certeza de fé, que os crentes não podem voltar atrás, não pode pôr a mão no arado e voltar atrás. Aquele que foi santificado uma vez, se ele cair, não tem mais alternativa para eles. Né, irmão? Se você observar o texto mais à frente, nesse mesmo capítulo, vai falar isso. Então, a nossa fé, ela tem que ser firme, verdadeira, tem que ser inteira, tem que ser 100%. Uma fé vacilante era evidente nos cristãos hebreus. Para curar esta fragilidade, a maior parte da epístola é devotada a este tema, a fé. Mas estas duas exigências, consagração e fé constante, são as condições humanas que devem ser satisfeitas para que haja uma completa santificação. Sem santificação, irmãos, nós não podemos ver a Deus. Tá certo? Lembrando que o que nos santifica, o que nos dá a fé, o que nos dá amor, o que nos dá a esperança, isso tudo procede de Deus. E nós, usando a nossa responsabilidade humana, temos que usar esses presentes que Deus nos deu
para a glória do nosso Deus, para entrar na presença do Deus Santo, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Louvado seja o nome de Deus. Terceiro ponto, irmãos. Mas em correspondência com essas duas exigências, para uma entrada imediata, existem duas qualificações importantes. Tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essas frases certamente nos mostram duas doutrinas maravilhosas, a justificação e a regeneração, sem as quais não somos qualificados para entrar no Santo dos Santos. Primeiro, nós somos justificados por Cristo, porque Ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pagou a nossa dívida para com Deus, certo, irmãos? E depois somos regenerados, né? Somos feitos nova criatura, recebemos o perdão de Deus e nascemos de novo, nascemos para as coisas de Deus, temos um novo nascimento, louvado seja Deus. E estas coisas, como disse agora há pouco, elas são totalmente vindas da parte de Deus. O coração do homem que está morto, ele não pode reviver sozinho. Tem que haver uma ação de Deus para conosco, para que possamos experimentar a salvação, a vida eterna. Aqui está claro e transparente o sacerdócio de todos os crentes, de todos os santos. Nenhum sacerdote no Antigo Testamento se atrevia a entrar no santuário interior sem ter passado pela purificação do sangue derramado no altar e um cuidadoso lavar no vaso de bronze. O sangue servia para a expiação de pecados e a água para a purificação da imundícia. Mas agora, embora seja usada uma linguagem figurada, aqueles que entram como sacerdotes, ministros e adoradores precisam ter a essência e não a sombra. Antigamente, irmãos, no Antigo Testamento, né, os sacerdotes eles tinham a sombra, né? Nós não estamos mais no sistema antigo. Agora nós temos a essência, o que é verdadeiro, o que é perpétuo, o que é para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Louvado seja Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então, no sistema antigo, o aspergir com sangue era externo. Os irmãos podem observar, tomem nota aí, no capítulo 9 da mesma epístola de Hebreus, verso 13, verso 19 e verso 21. Aqui, ele é interno, no coração. Ele não é mais externo. Agora ele é no coração. Nós podemos fazer uma leitura lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que diz. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele lava todo o nosso ser com o seu sangue purificador. Isso de forma figurada, porque nós não tocamos no sangue de Jesus. O sangue de Jesus não tocou em nós, né, irmãos? É uma forma figurada para explicar que o Senhor Jesus, que o seu sacrifício, que o seu sangue nos lava, nos limpa de todo o pecado, tira a nossa mancha espiritual e nos liga novamente a Deus. O lavar dos nossos corpos com água pura é tão figurativo quanto o aspergir. Não existe nenhuma água pura, né? Não existe água que possa ser purificada por uma oração, mas é o Senhor Jesus que nos lava de todo o pecado, que nos lava, nos limpa de toda mancha. E quero já concluir, irmãos, dizendo
A exortação, no começo do versículo 22, cheguemo-nos, é também, além de ser uma exortação, é também um clamor urgente para entrar imediatamente neste relacionamento íntimo com Deus e nesse estado de retidão e santidade interior que não era a norma do antigo concerto, mas que agora está disponível livremente para todos os adoradores qualificados. Então, para que os irmãos se lembrem bem, para que possamos entrar na presença do Senhor, devemos ter, em primeiro lugar, um coração verdadeiro, um coração sincero. Em segundo lugar, temos que ter plena certeza da nossa fé, inteira certeza da nossa fé. Em terceiro lugar, temos que estar santificados, temos que nos santificar. Não leve, irmão, a sua vida olhando pela soberania de Deus, senão você não vai fazer nada para Deus. Faça a sua parte. Quando eu digo faça a sua parte, não estou dizendo que o que você faz contribui para a sua salvação. Pelo contrário, quem é salvo, ele vai agir de forma tal, de forma a ser reconhecido como um salvo. E em quarto e último lugar, temos que ter confiança total nas promessas de Deus. Então, você que é um escolhido de Deus, nós que fomos escolhidos pelo Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós temos sim que entrar com ousadia, com intrepidez, na presença de Deus, louvando e engrandecendo o seu santo e maravilhoso nome. Então, irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade e desejar aos irmãos uma ótima noite, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.